Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez no nosso canal Estudar Kardec. Hoje com um podcast. Há muito tempo que não fazemos um podcast e hoje resolvemos fazer um podcast a pedido de uma grande irmã nossa que sempre nos dá uma força e nos dá algumas dicas, dá suas sugestões e vamos atender a sugestão dela. Ela pediu para a gente falar sobre a reencarnação e o esquecimento do passado. E para falar sobre isso, nós temos aqui um trabalho muito bacana, muito bem feito, que está na Revista Internacional do Espiritismo de novembro de 1996. Nós pesquisamos aqui algumas coisas e esse foi o melhor tema que nós encontramos para poder falar sobre esse assunto, um assunto muito legal, muito importante, muito questionado por muitos ainda não compreendem, outros têm uma leve noção e vamos tentar de alguma maneira trazer para vocês algo bem mais, como é que poderíamos dizer, bem mais atual, né? Mas dentro do formato com as bases na codificação, ok? E como esse trabalho que está lá na Revista Internacional está trazendo todos esses requisitos que nós do canal Estudar Kardec exigimos, que todo trabalho que seja feito aqui, não importa de onde ele vem, quem é que está falando, qual a editora, quem escreveu, quem deixou de escrever, qual foi o espírito ou não. Nós só publicamos vídeos, nós só publicamos podcasts que tenham fundamento dentro da doutrina espírita, ok? Dentro das obras fundamentais do nosso querido irmão Allan Kardec. É assim que funciona o nosso canal, tem funcionado muito bem, graças a Deus. Temos recebido aí bastantes elogios, mais elogios do que críticas, e estamos muito satisfeitos com o nosso trabalho e pretendemos dar seguimento. Só para relembrar, a ênfase do nosso canal é levar até os nossos irmãos, ouvintes ou aqueles que assistem o vídeo, que a nossa meta, o nosso objetivo é incentivar aos mais novos e aos mais velhos também que acham que não devem reciclar, que devemos estudar com prioridade as obras fundamentais de Allan Kardec antes de qualquer outra obra, ok? Então eu acho que deu para mais uma vez todos perceberem, não somos contra as outras obras. Tá aí, as pessoas leem quem quiser, mas para aquelas que querem ter um fundamento exato do que é o espiritismo, e até para amanhã ou depois, quando lhe perguntarem, você é espírita? Você fala, sou. Por que você é espírita? Sou porque eu estudo as obras fundamentais de Allan Kardec. Se você não faz, você não é espírita. Com certeza, você é um simpatizante, é um visitante da casa espírita e por aí vai, mas não é espírita mesmo. O espírita verdadeiro é aquele que estuda as obras fundamentais de Allan Kardec, ok? E vamos então ao nosso trabalho de hoje, que tem como título esse trabalho lá da Revista Internacional do Espiritismo, de novembro de 1996, a reencarnação e o esquecimento do passado. Começa assim:
Por que nós esquecemos das vidas pregressas? Isto seria um obstáculo à tese da reencarnação? Veja aqui a opinião de Allan Kardec sobre estas e outras questões, envolvendo a pluralidade das existências e o esquecimento do passado. O esquecimento do passado é frequentemente questionado diante da tese da reencarnação, sustentada pela nossa doutrina espírita. Exatamente porque, defrontados por tal realidade, as pessoas querem saber quem foram em outras existências, de onde vieram e que papel representaram em suas vidas passadas. Os parentes, os cônjuges, amigos, inimigos. Além disso, é muito comum vermos pessoas ou visitarmos cidades com a impressão mais ou menos precisa de que a conhecíamos, embora com a certeza absoluta de que nunca tenhamos visto na vida presente. Abre aspas aqui. A este fenômeno os franceses denominam déjà vu, que significa já visto. Fecha parênteses. Por outro lado, faz alguns anos que a TVP, ou seja, a terapia de vidas passadas, tem sido realizada com relativo sucesso por vários psicanalistas profissionais, friso bem, profissionais, sem contar com inúmeros curiosos que praticam a religião de maneira com resultados desastrosos para seus pacientes. Normalmente, pessoas desprevenidas para o perigoso reencontro com o passado infeliz, que precisa ficar encoberto durante a vida de relação. Sendo assim, como atualmente essa temática tem servido de roteiro para filmes, telenovelas, peças de teatro, fomos pesquisar, para a nossa instrução, algumas duas abordagens feitas por Allan Kardec na Revista Espírita no mês de julho de 1860 e setembro de 1866, novembro de 1864, fevereiro de 1867 e, finalmente, junho de 1869, sobre as delicadas questões envolvendo a reencarnação, as causas da miséria humana, o esquecimento e a lembrança de vidas passadas. Vejamos o resultado dessa primeira singela pesquisa. 1. Sendo a reencarnação uma realidade, como o Espiritismo responde à objeção feita a esta teoria pelo esquecimento do passado? A questão da pluralidade das existências, desde longa data, preocupou os filósofos e muitos deles viram na anterioridade da alma a única solução possível dos mais importantes problemas da psicologia. A maior objeção que se pode fazer a esta teoria é a ausência de lembrança das existências anteriores. O Espiritismo responde, inicialmente, que a lembrança das existências infelizes, juntando-se às misérias da vida presente, tornariam esta ainda mais penosa. É, pois, um acréscimo de sofrimento que Deus nos quis evitar. Sem isto, qual seria, por vezes, a nossa humilhação? Ao passarmos naquilo que fomos, ao pensarmos naquilo que fomos. Quanto ao nosso melhoramento, essa lembrança seria inútil.
Durante cada existência, damos alguns passos à frente, adquirimos qualidades, despojamo-nos de algumas imperfeições. Cada uma delas é, assim, um novo ponto de partida, no qual somos aquilo que nós fizemos, onde nós tomamos pelo que somos, sem termos que nos inquietar com aquilo que fomos. 2. A lembrança das vidas passadas não tornaria mais fácil o progresso do homem na medida em que o ajudaria a não repetir os erros cometidos? Dai-vos ao trabalho de estudar o Espiritismo e sabereis. Não repetiremos, pois, o que 100 vezes foi demonstrado relativamente à inutilidade da lembrança, para aproveitar a experiência adquirida em vidas precedentes e o perigoso dessas lembranças para as relações sociais. Por outro lado, o esquecimento não é tão absoluto quanto se supõe. Ele só se dá na vida exterior de relação, no mesmo interesse da humanidade. Mas a vida espiritual não sofre solução de continuidade. Tanto na erraticidade quanto nos momentos de emancipação, o espírito se lembra perfeitamente, e essas lembranças lhe deixam uma intuição de que se traduz na voz da consciência, que o adverte do que deve ou não deve fazer. Se não a escuta, então é culpa sua. Além disso, o Espiritismo dá ao homem um meio de remontar ao seu passado, senão aos atos precisos, aos menos caracteres gerais destes atos que ficaram mais ou menos desbotados na sua vida atual. Das tribulações que suporta, das expiações e provas que deve concluir que foi culpado, da natureza das tribulações, ajudado pelo estudo de sua tendência instintivas, apoiando-se no princípio que a mais justa punição é a consciência da falta. Pode deduzir seu passado moral. Suas tendências, mas lhe ensinam que resta de imperfeito a corrigir em si. 3. Como explicar alguns casos evidentes de lembranças do passado? Essas lembranças vivas são muito raras. A faculdade de se recordar é uma aptidão inerente ao estado psicológico, isto é, ao mais fácil desprendimento da alma em certos indivíduos do que em outros. Uma espécie de visão espiritual retrospectiva que lhes lembra o passado, ao passo que, aos que não a possuem, esse passado não deixa qualquer traço aparente. O passado é como um sonho, do qual a gente se lembra mais ou menos, exatamente, ou do qual se perdeu totalmente a lembrança. Só raramente Deus o permite, a fim de trazer os homens ao conhecimento da grande lei da pluralidade das existências, a única que explica a origem das qualidades boas ou más. Mostra-lhe a justiça das misérias que suporta aqui e lhe traça a rota do futuro. 4. Os males que nos acontecem são sempre decorrentes do passado. Esses males têm uma causa, ora, a menos de os atribuir ao capricho do Criador, e se forçado a adquirir
que a causa esteja em nós mesmos e que as misérias que experimentamos não podem ser resultado de nossas virtudes. Então, tem uma fonte nas nossas imperfeições. Se o Espírito encarnasse na Terra em meio à fortuna, às honras e todos os prazeres materiais, poder-se-á dizer que sofra a prova do arrastamento, para o qual cai na desgraça por sua conduta ou sua imprevidência. É expiação de suas faltas atuais, e pode dizer-se que é punido por onde pecou. Mas quer dizer, daquele que, após o nascimento, está a braços com a necessidade e as privações que arrasta em sua existência miserável e sem esperança de melhora, que sucumbe ao peso das enfermidades congênitas, sem ter ostensivamente nada feito para merecer tal sorte. Como todo efeito tem uma causa, as misérias humanas são efeitos que devem ter a sua. Se esta não estiver na vida atual, deve estar numa vida anterior. Com certeza, né? 5. As misérias humanas são expiações ou provas. São expiações no sentido de que são consequências de uma falta e provas em relação ao proveito delas, que foi tirado. Diz-nos a razão que Deus não pode ferir o inocente. Assim, se formos feridos e se não somos inocentes, o mal que sentimos é o castigo. A maneira por que suportamos é a prova. 6. O esquecimento do passado não retiraria dos males humanos o caráter de expiação, que então seria sempre provas. É um erro. Dai-lhe o nome que quiserdes. Não fareis com que sejam a consequência de uma falta. Se os ignorais, o Espiritismo vos ensina. Quanto ao esquecimento das faltas mesmas, elas não têm as consequências que lhe atribuis. Temos demonstrado alhures que a lembrança precisa dessas faltas teria inconvenientes extremamente graves, por isso que nos perturbaria, nos humilharia aos nossos próprios olhos e aos próximos. Trairia uma perturbação nas relações sociais. E por isso mesmo, travaria o nosso livre-arbítrio. As misérias daqui são, pois, expiação. Porque seu lado afetivo e material, e provas por suas consequências que são morais. Seja qual for o nome que se lhe dê, o resultado deve ser o mesmo: o melhoramento. Em presença de um objetivo tão importante, seria pueril fazer uma questão de princípio de uma questão de palavras. Isto provaria que se liga mais importância às palavras do que à coisa. 7. Qual o motivo da proliferação das ideias espíritas pela imprensa? As ideias espíritas hoje se produzem sob todas as formas. Então, na ordem do dia, a imprensa, sem querer confessá-las, as registra e as semeia em profusão, crendo que apenas enriquece as suas colunas de facécias. Não é admirável que todos os adversários da ideia, sem exceção, trabalham a porfia na sua propagação?
gostariam de calar o que a força das coisas os arrastam a falar. Assim o que quer que a providência para os que creem na providência. Aqui terminamos a publicação desse tema muito interessante, que é a reencarnação e o esquecimento do passado, que está na Revista Internacional do Espiritismo, novembro de 1996. Queridos irmãos, queridas irmãs, deixaremos aí no final do nosso trabalho, vai aparecer as imagens com os nossos e-mails, tá? E algumas mensagens que nós sempre colocamos no final de cada trabalho que a gente faz. Aqueles que tiverem dúvidas, aqueles que tiverem esclarecimentos a fazer, escrevam para o nosso e-mail estudandokardecrj@gmail.com. Vai estar aí aparecendo no vídeo para vocês, ok? E mande as suas perguntas, mande os seus questionamentos, dê as suas sugestões, dê as suas opiniões, façam suas críticas, façam os seus elogios, se assim o acharem melhor. Mas façam pelo e-mail, ok? E aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, lá está aí onde está escrito inscrever-se no canal, clica lá no inscrever-se no canal, faça sua inscrição, logo depois vai aparecer um sininho lá do lado, clica nesse sininho também. O que acontece? Cada vez que nós publicarmos qualquer evento no nosso canal, você recebe uma mensagem informando que tem algum texto novo postado, ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, fiquem com Deus. Muito obrigado mais uma vez por estar aí assistindo ou ouvindo o nosso canal Estudar Kardec. Fiquem com Deus. Um beijo em coração de todos vocês. Não se esqueçam, hein? Espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro.